Covid-19, teste de apenas 20 segundos é aprovado no Reino Unido, diz mídia. Os testes rápidos são vistos como fundamentais para que o governo britânico possa começar a flexibilização do lockdown, mas recentemente foram expressas preocupações sobre a precisão desses testes. O órgão regulador de medicamentos do Reino Unido aprovou um teste para a detecção da Covid-19 que entrega o resultado em 20 segundos, afirmou a agência Reuters. O distribuidor do produto nesta sexta-feira, 26, durante o lançamento do teste, que poderia ser usado em aeroportos, instalações esportivas e empresas. O teste Virulence, realizado pela startup britânica Iabra e a empresa TT Electronics, foi testado no aeroporto de Heathrow e usa cotonetes de saliva. A Stat, que está distribuindo o teste, já havia afirmado que o teste seria lançado, com efeito, imediato após a aprovação pela Agência Reguladora Independente de Medicamentos e Produtos de Saúde, MHRA, na sigla em inglês, do Reino Unido. A Stat afirmou ainda que os ensaios clínicos indicaram que o teste rápido tem 98,1% de sensibilidade, o que significa que ele retorna poucos falsos negativos, e 99,7% de especificidade, o que significa poucos falsos positivos. Os testes rápidos são vistos como uma base fundamental do roteiro do primeiro-ministro britânico Boris Johnson para sair e iniciar a flexibilização do lockdown, mas anteriormente foram expressas preocupações sobre a precisão desses testes. O Reino Unido já registrou mais de 126 mil óbitos causados pela Covid-19 e 4,32 milhões de casos da doença. Pelo menos 28,6 milhões de britânicos já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 2,5 milhões já foram totalmente inoculados, com a agência Sputnik Brasil. Brasil tem mais 3.650 mortes em 24 horas e 84.245 casos. O Brasil registrou mais 3.650 mortes e 84.245 casos na pandemia de Covid-19, elevando os totais de vítimas e contágios a 307.112 e 124044414, respectivamente, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, nesta sexta-feira, 26. Este é o maior número de vítimas em um dia contabilizado desde o início da pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2, em março de 2020. Contudo, o boletim não inclui as informações do estado do Ceará, que manteve os números de ontem por problemas técnicos no acesso à base de dados. Butanvac, previsão de uso da vacina em julho é muito otimista, alerta pesquisador da Fiocruz. O governador de São Paulo, João Doria, disse nesta sexta-feira, 26, que a Butanvac começará a ser utilizada no início de julho, mas a previsão, segundo Júlio Croda, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, é muito otimista para Croda. É improvável que o Instituto Butantan consiga realizar as 3 fases de testes clínicos até julho. A gente precisa de dados de eficácia. Então vai precisar de um tempo, mais ou menos de 3 a 6 meses, se tiver circulação viral alta. Então não vai dar tempo de fazer esses estudos já com finalização de dados de eficácia, analisou Croda. As 2 primeiras fases podem ser conduzidas de maneira simultânea e concluídas em até 2 meses. A terceira fase, no entanto, requer cerca de 3 meses para ser finalizada.
O início da aplicação da vacina no mês de agosto seria uma previsão mais realista, segundo Croda. Não é tão rápido que isso acontece. Apesar da capacidade de produção existir pelo Instituto Butantan, por usar tecnologia similar à vacina da gripe, a gente precisa de tempo desses estudos de fase 3 para evidenciar a eficácia da vacina, assim como foi feita com a Coronavac, destacou o pesquisador. Em anúncio realizado hoje, 26, o Instituto Butantan e o governo de São Paulo divulgaram que pretendem iniciar os testes com a vacina Butanvac no mês de abril. Segundo Doria, o pedido de liberação para o início dos testes será enviado ainda hoje, 26, para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A expectativa é que a fase 2 de testes também comece em abril, com 1,8 mil voluntários. Na fase 3, até 9 mil pessoas vão participar, com a agência Sputnik Brasil. Paralisação de 10 dias começa hoje no estado do Rio. Meta é frear a Covid-19. São 4 dias de fim de semana e mais 6 dias de feriados, incluindo a Sexta-feira Santa, a antecipação de 2 feriados de abril e a criação de 3 feriados. Os feriados de 10 dias começam hoje, 26, em todo o estado do Rio de Janeiro e terminam no domingo de Páscoa, 4 de abril. A finalidade é frear a expansão da Covid-19. São 4 dias de fim de semana e mais 6 dias de feriados, incluindo a Sexta-feira Santa, 2, a antecipação de 2 feriados de abril, Tiradentes, que seria no dia 21, e São Jorge, no dia 23, e a criação de 3 feriados extraordinários. Será, no entanto, um feriadão para permanecer em casa, uma vez que as praias de todo o estado estão fechadas e algumas cidades turísticas apresentam restrição de entrada para não moradores. A própria capital está proibindo a entrada de ônibus fretados. Outros municípios também podem montar barreiras para esse tipo de ônibus. Restrições valem também para as diversões noturnas. Casas de shows e boates não poderão abrir. Bares e restaurantes só poderão receber clientes até às 21 horas e terão que encerrar suas atividades às 23 horas. Shoppings terão restrições. Há restrições ainda para horário de funcionamento de shoppings, que só poderão funcionar das 12 horas às 20 horas, com no máximo 40% de sua capacidade. Em alguns municípios, no entanto, as regras são ainda mais rígidas. Na capital, por exemplo, bares, restaurantes e quiosques de praia não poderão abrir para permanência de clientes, apenas para entregas, drive-thru e coleta de refeições para consumo em casa. Também ficarão fechadas atrações culturais e de lazer como museus, cinemas, parques de diversão, aquários e jardins zoológicos. Na cidade do Rio de Janeiro, os ônibus regulares e o metrô continuam funcionando normalmente, com a Agência Brasil. Biden se compromete a impedir que China se torne principal potência mundial. Joe Biden jurou nessa quinta impedir que a China se torne a futura potência mundial, trabalhando nas relações com seus aliados e aumentando o investimento norte-americano no setor da tecnologia. Biden considera a competição entre Washington e Pequim uma das mais importantes na arena internacional, e já está planejando investir o dobro, em termos de porcentagem do PIB estadunidense, nos campos da ciência e tecnologia, informa o South China Morning Post. Eu vejo uma competição tensa com a China, disse Biden em sua primeira coletiva de imprensa como presidente dos Estados Unidos.
A China tem um objetivo geral, o qual eu não a critico em ter, mas tem o objetivo geral de se tornar o país líder do mundo, o mais rico e o mais poderoso do mundo. Isso não acontecerá enquanto eu estiver aqui, porque os Estados Unidos vão continuar crescendo e se expandindo, declarou Biden, citado pela mídia. Nos últimos anos, a China tem conseguido se aproximar economicamente dos Estados Unidos e de outros países desenvolvidos. Um de seus programas mais ambiciosos é o Made in China 2025, feito na China, na tradução, no valor de 29 bilhões de dólares, cerca de 163,8 bilhões de reais, que mira em investir no desenvolvimento de semicondutores. No mês passado, o think tank com base em Washington, Fundação de Tecnologia de Informação e Inovação, reportou que a política da China em usar incentivos governamentais para desenvolver sua indústria de semicondutores tem afetado negativamente companhias nos Estados Unidos e outras economias de mercado. A parte de diferenças ideológicas, Biden e vários de seus aliados criticam as políticas governamentais chinesas relacionadas a Hong Kong e aos uigures. A expressão de desagrado nesta última questão é algo que o diferencia de seu predecessor republicano, Donald Trump, que raramente apresentava o mesmo criticismo. Outro fator importante é a diferença no investimento em infraestrutura entre Washington e Pequim. De acordo com Pete Buttigieg, secretário de Transporte dos Estados Unidos, a China gasta mais em infraestrutura do que os Estados Unidos e a Europa juntos. O status quo da infraestrutura é uma ameaça para o nosso futuro coletivo. Nós enfrentamos o imperativo de criar uma infraestrutura resiliente e confrontar desigualdades que tenham devastado comunidades, disse Buttigieg citado pelo Seoul China Morning Post. Com a agência Sputnik Brasil. TJSP reconhece que Marisa Letícia desistiu de comprar triplex no Guarujá. Não há prova nos autos de que, em algum momento, a autora tivesse recebido a posse do imóvel ou de que ele tivesse sido disponibilizado em seu favor, escreveu. O Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, determinou que a construtora OAS e a Cooperativa Habitacional dos Bancários, Bancoop, restituam à ex-primeira-dama Marisa Letícia todas as parcelas pagas na compra do triplex de Guarujá, litoral sul de São Paulo. O triplex era objeto de denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marido de Marisa Letícia, no âmbito da Operação Lava Jato. A desembargadora Mônica de Carvalho, relatora do processo, afirmou que a ex-primeira-dama desistiu da aquisição do imóvel depois que tanto a Bancoop como a OAS atrasaram a entrega do apartamento. Mônica de Carvalho ainda disse que não existem evidências de que Marisa ou seus familiares usaram o apartamento. Não há prova nos autos de que, em algum momento, a autora tivesse recebido a posse do imóvel ou de que ele tivesse sido disponibilizado em seu favor, escreveu. Em abril de 2019, o juiz Adilson Rodrigues Cruz, da 34ª Cível de São Paulo, já havia decidido pelo ressarcimento de 66% das parcelas. Já o TJSP acabou por ordenar a devolução de todo o valor usado na transação. Todos os valores devem ser devolvidos, já que a autora ou seus sucessores não usufruíram o bem. É a isso que se chama reparação integral, nos termos do artigo 944, completou Mônica de Carvalho. No início de março, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, STF,
anulou todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava Jato, incluindo o processo do Triplex do Guarujá, com a agência Sputnik Brasil. Procura-se novo chanceler. Rumores da saída irreversível de Ernesto Araújo inquietam bolsonaristas. Pelo visto, as portas estão se fechando para Ernesto Araújo, e há rumores de que nomes já estão sendo buscados para a substituição do chanceler do Brasil. Já no Twitter, Araújo está recebendo só elogios de bolsonaristas. Tudo indica que Ernesto Araújo saiu de visita ao Senado na quarta-feira, 24, com uma bagagem de críticas pela sua conduta no enfrentamento à pandemia e de pedidos de renúncia da chefia do MRE brasileiro. Já na quinta-feira, 25, foi a vez de tentar convencer a Câmara de que está fazendo um trabalho digno, mas a explicação não teria surtido resultado. Segundo o blog de Andréa Sade, o governo já está buscando nomes para substituir Ernesto Araújo, estando o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ciente de que a troca do ministro das Relações Exteriores é prioridade para os parlamentares e para a boa relação com o Congresso. Engajados virtualmente, bolsonaristas não deixaram de criar hashtags para expressar apoio ao chefe da diplomacia do Brasil, que se encontra em maus lençóis até mesmo no governo, com a agência Sputnik Brasil. Um dia após adotar ideia do Lula e criar comitê para enfrentar pandemia, Bolsonaro critica isolamento. Reclamação se deu em transmissão ao vivo na internet. Na quarta-feira, 24, o presidente se reuniu com chefes de poderes, ministros e governadores para tentar elaborar estratégia comum na luta contra a pandemia. Após o encontro, foi anunciada a criação de um comitê para enfrentar a crise. Outro dia, em entrevista, Lula disse que isto deveria ter sido feito no início da pandemia, em março/20. Nessa quinta-feira, 25, em transmissão ao vivo nas redes sociais, Bolsonaro voltou a defender o fim das medidas de restrição à circulação e ao comércio. Agora, se a economia parar, pessoal, se a política fecha e tudo continuar de forma radical, a gente não sabe onde vai parar o nosso Brasil aí. Na favela Chaparral de F, na semana passada, vimos os problemas lá, afirmou o mandatário. Eu gostaria que prefeitos e governadores, alguns devem fazer, mas que a grande maioria fosse visitar essas pessoas para ver como estão vivendo, acrescentou. Nos preocupamos sim com a vida. Bolsonaro disse ainda que o auxílio emergencial, que voltará a ser pago com valores menores a partir do mês que vem, ajudará os atingidos pela política do fique em casa, feche tudo. Segundo o presidente, o governo federal fez com que a economia ficasse viva no ano passado com a distribuição do auxílio, que saiu somente após pressão do Congresso e da sociedade. Na transmissão, Bolsonaro defendeu as medidas tomadas pelo governo para enfrentar a pandemia, elogiando o trabalho do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Nos preocupamos sim com a vida, disse Bolsonaro. O Brasil já aplica em média 500 mil vacinas diárias. A média real é de cerca de 277 mil doses por dia. Isso vai aumentar com certeza. Falta uma melhor interlocução entre a ponta da linha, estados e municípios com o Ministério da Saúde para que cada vez mais seja corrigida a quantidade de pessoas que são vacinadas, complementou. Com a agência Sputnik Brasil. Páscoa de 2021 deve ter retração das vendas no varejo, diz CNC.
Estatísticas mostram que o movimento na Páscoa é crescente ano a ano até 2019, e cai em 2020. Faturamento passou de 2,33 bilhões de reais para 1,66 bilhão de reais, no ano passado. A expectativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, para a Páscoa de 2021 é de queda nas vendas de 2,2%, em comparação à mesma data do ano passado, que foi considerada muito ruim, com retração de 28,7%. A data deve movimentar no varejo do país 1,62 bilhão de reais. Se confirmada essa expectativa, vai ser o menor faturamento em 13 anos. Desde 2008 que o faturamento do varejo com a Páscoa não é tão pequeno como esse que a gente está esperando, disse a Agência Brasil o economista sênior da CNC, Fábio Bentes. As estatísticas mostram que o movimento de vendas da Páscoa é crescente ano a ano até 2019, com pequenas oscilações, e despenca em 2020. O faturamento caiu de 2,33 bilhões de reais, em 2019, para 1,66 bilhão de reais, no ano seguinte. Economia, balcão de emprego, negócios e marketing, marcas, agropecuária, automóveis, empreendedorismo, criptomoedas, imóveis. Páscoa de 2021 deve ter retração das vendas no varejo, diz CNC. Estatísticas mostram que o movimento na Páscoa é crescente ano a ano até 2019, e cai em 2020. Faturamento passou de 2,33 bilhões de reais para 1,66 bilhão de reais, no ano passado. Marcelo Camargo / Agência Brasil. Compra de ovos de Páscoa em lojas de Brasília. Credit, Marcelo Camargo / Agência Brasil. Por Jornal do Brasil, publicado 26, Mar. 2021-1003. A expectativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, para a Páscoa de 2021 é de queda nas vendas de 2,2%, em comparação à mesma data do ano passado, que foi considerada muito ruim, com retração de 28,7%. A data deve movimentar no varejo do país 1,62 bilhão de reais. Se confirmada essa expectativa, vai ser o menor faturamento em 13 anos. Desde 2008 que o faturamento do varejo com a Páscoa não é tão pequeno como esse que a gente está esperando, disse a Agência Brasil o economista sênior da CNC, Fábio Bentes. As estatísticas mostram que o movimento de vendas da Páscoa é crescente ano a ano até 2019, com pequenas oscilações, e despenca em 2020. O faturamento caiu de 2,33 bilhões de reais, em 2019, para 1,66 bilhão de reais, no ano seguinte. Mais sobre o assunto, 26 de março de 21. Negociata. Refinaria produz o dobro e vale menos que baixa da Arnest. 25 de março de 21. Refinaria na Bahia será vendida na xepa da pandemia e na calada da noite. 26 de março de 21. Paralisação de 10 dias começa hoje no estado do Rio. A variação do dólar, que subiu 23% entre a Páscoa de 2020 e a deste ano, explica a expectativa negativa para o período, que é considerado a sexta data comemorativa mais importante para o comércio varejista brasileiro, depois do Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Black Friday. O dólar ficou 23% mais caro. E como a Páscoa envolve produtos importados ou insumos importados,
significa que ou o varejo importava esses produtos e aumentava o preço, ou não importava, argumentou Fábio Bentes. E a opção que o varejo fez foi reduzir as importações este ano, porque o consumidor brasileiro não aguenta um aumento expressivo de preços, ainda mais para itens não essenciais como esses. Com isso, a importação de chocolates, por exemplo, somou 3.000 toneladas em 2021, a menor quantidade desde 2013. O mesmo aconteceu com o bacalhau, cuja importação totalizou 2,2 mil toneladas, menor patamar desde 2009, segundo a CNC.